Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gircélia Ferreira e está começando mais um programa devocional Pão Diário. É com muita alegria que eu convido você a ficar conosco por 10 minutos, um tempo precioso que vai fazer muita diferença na sua vida. Quero convidar você para ler a Bíblia conosco, depois nós vamos ler um texto e no final nós vamos orar. Fica com a gente até o final, 10 minutinhos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, onde nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. Então, só repetindo que a nossa leitura hoje está na carta de Paulo aos Gálatas, aos irmãos da igreja de Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 12. E a palavra do Senhor diz assim: Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não a recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim. Mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou o seu evangelho para mim. Leitura linda, né? O apóstolo Paulo então vem falar aos irmãos de Gálatas que era para eles terem cuidado, porque haviam pessoas tentando mudar o que Jesus havia ensinado, tentando mudar o que Jesus Cristo fez. Esta era a advertência de Paulo para os irmãos na igreja de Gálatas, da igreja de Gálatas. Então, se você quiser conferir aí depois, anota para você ler com mais carinho, com mais atenção. Nossa leitura está no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 12. Agora eu trago aqui, do Devocional Pão Diário, um texto cujo título é A Coisa Certa. E esse texto é só para nos ajudar a compreender ali um pouquinho. E esse texto fala assim: Davi, eu não vi você hoje na minha aula. Falei para um de meus alunos da universidade quando nos encontramos na secretaria. Ele me olhou pasmado, como calouro em sua primeira semana de aula, e então percebeu. Ele havia se enganado com os horários e ido para uma sala errada. O interessante foi que havia 2 classes de gramática, a minha e a de um outro professor. E ele foi assistir a aula errada. Então eu disse a ele: está tudo bem. Você estava recebendo a informação correta, por isso não vou lhe dar falta. Quando pensei a respeito, concluí que isso é um pouco parecido com as opções que muitos cristãos têm em relação às igrejas que frequentam. O fator-chave é frequentar uma igreja, não importa a denominação. O fator-chave é frequentar uma igreja onde é compartilhada a informação certa, onde se prega a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo, onde a Bíblia é o padrão para a fé e a prática e onde há a oportunidade de servir em nome de Jesus Cristo. É importante que a mensagem proclame o verdadeiro evangelho e a mensagem histórica de Jesus, e não um outro evangelho. O mais importante não é o mensageiro, é a mensagem, é Jesus Cristo. Que evangelho você está ouvindo? Ele está edificado sobre o fundamento que é Jesus Cristo? Bora pensar nisso? Mas eu quero repetir aqui para você só um trechinho. O fator-chave é frequentar uma igreja onde é compartilhada a informação certa, onde se prega a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo, onde a Bíblia é o padrão para a fé e a prática, e onde há oportunidade de servir em nome de Jesus. É importante que a mensagem proclame o verdadeiro evangelho
e a mensagem histórica de Jesus. Mais importante, não é o mensageiro, não é eu, não é você. É a mensagem, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Então esse foi o texto retirado aqui do devocional Pão Diário. Leitura linda e forte. Poderosa essa palavra do Senhor. Paulo escreveu aos irmãos da igreja em Gálatas, advertindo a eles sobre outros evangelhos que queriam que pregassem, mudando o que Jesus Cristo, o que eles já haviam recebido de Jesus Cristo. E Paulo alerta aos irmãos da igreja de Gálatas a respeito disso. Isso acontecia naquele tempo e acontece até hoje, meus irmãos. Então, o que nós precisamos é prestar atenção em o que estão nos ensinando em nossas igrejas. Se a sua igreja está fundamentada em Jesus Cristo, se ele prega Jesus, a palavra do Senhor, que é a Bíblia, e se você pode trabalhar, pode pregar, pode falar do amor de Jesus, e se a sua igreja está fundamentada na palavra de Jesus Cristo, que é a mensagem, fique tranquilo. Mas se não for, peça a Deus direção. Amém? Quero convidar você a orar conosco. E quero pedir você também que se inscreva no nosso canal. Vamos compartilhar. Vamos dividir o amor de Deus com outras pessoas. Vamos fazer essa mensagem rodar o mundo, girar. Tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho. E quando você receber o vídeo, compartilha, divide. Chama alguém para assistir com você. Tá bom? A mensagem do Senhor precisa ser espalhada. E é por isso que nós estamos aqui. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, somente a Ele, que nos permite estar aqui fazendo esse vídeo para você e para você compartilhar com outras pessoas. Amém? Então oremos. Santo e eterno Deus, bom demais, Senhor, estar na sua presença. E nós nos colocamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já se faz presente em nossa vida. Somos felizes, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, por todos os ensinamentos que o Senhor nos traz a cada dia, Pai. Muito obrigado, porque a sua palavra nos faz caminhar, nos faz crescer na fé e nos mostra o caminho certo que nós temos que seguir. Muito obrigado, Senhor Jesus. E se por um acaso houver um pregador, se alguma pessoa vier falar conosco a respeito de um evangelho que não seja o de Cristo, que essa pessoa, que o Senhor possa trazer essa consciência a nós, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa nos incomodar e possa nos mostrar a verdade, porque o único evangelho que existe, o único e verdadeiro é o evangelho de Jesus Cristo, que veio, sofreu por mim, sofreu por nós, morreu naquela cruz para nos livrar do pecado e nos reconciliar com o Senhor, Pai, nos dando a vida eterna, para quando daqui partirmos, termos a nossa morada contigo garantida, Deus. Esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que trouxe o evangelho que nós estamos seguindo e praticando, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa leitura da sua palavra. Que o Senhor possa trazer a nós discernimento, que o Senhor possa nos dar sabedoria para saber quando as coisas são do Senhor, Pai. Aproveitando, Deus, te pedindo por misericórdia que o Senhor tenha compaixão do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Continua, Senhor, cuidando de nós, nos livrando do mal, Pai. Continua cuidando das pessoas nos leitos de hospitais, as pessoas que estão doentes, Senhor, que foram desenganadas pelos médicos, essas que consola também as pessoas que perderam um parente, uma pessoa a quem eles amam, um ente querido, perderam com essa doença que está acabando, que está rodando toda a terra, Deus. Mas nós cremos, Senhor, no seu poder, nós cremos na sua promessa e nós sabemos que nós estamos debaixo da sua proteção. Nós te louvamos e te engrandecemos por conta disso, te agradecemos. Mas se viermos, Senhor, porventura a ficar doente, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Pai, nos livra de todo mal.
Abençoa por misericórdia os nossos pastores, as suas famílias, as suas esposas. Abençoa cada homem e cada mulher pregando o verdadeiro evangelho do Senhor, que é Jesus Cristo. Continue conosco, Senhor, falando aos nossos corações. Essa oração, Deus, que nós te fazemos agradecidos no nome santo de Jesus, te pedindo perdão pelos meus e pelos nossos pecados. Amém e amém. Coisa linda e coisa boa falar com Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. E a gente se fala amanhã. Tchau.